Em mais um podcast CRM Paraíba, eu, Claudio Orestes, vou conversar hoje com o cirurgião Guilherme Sarinho. Inicialmente agradecer, Guilherme, a sua presença aqui e eu gostaria que você se apresentasse. Meu nome é Guilherme Travassainho. Antes, porém, eu gostaria de agradecer a você o convite e dizer que estou feliz aqui de estar entre vocês. Meu nome é Guilherme Travassainho, sou cirurgião geral, cirurgião de emergência e passei a minha vida toda praticamente fazendo cirurgia, principalmente cirurgia de emergência. Na verdade, o que a gente vai abordar, o tema maior, é o livro seu recém-lançado, que conta a história da cirurgia e outros, o que está envolvido dele. É um livro que você levou quase 5 anos para concluí-lo, através de pesquisas, né? Na realidade, Cláudio, eu levei mais de 5 anos de pesquisa, de estudo, de fazendo, refazendo, de vendo a possibilidade de sair um livro que fosse bom para todo mundo, inclusive para quem é da área médica e não médica. E graças a Deus eu acho que O- o resultado foi bom. ele abrange desde a pré-história até a inteligência artificial, né? Pois é, desde os primórdios da cirurgia, desde da época do Paleolítico Sim. até a atualidade, até o século agora que nós vivemos, até o ano passado. E o que é que levou você a contemplar? Porque existem vários livros de medicina, mas sempre tinha um lapso entre eles e você conseguiu dar continuidade a um trabalho que tem uma linha do tempo que abrange todos os períodos. A primeira coisa é que eu sempre gostei muito de história. Sim, E a história sempre me fascinou. História antiga, história clássica da Mesopotâmia, da Índia, da China, de modo geral, história dos povos e países. E eu nunca encontrei na medicina uma coisa que fosse ligada diretamente à cirurgia, à história da cirurgia. E eu conversava muitas vezes em hospitais e poucos médicos, cirurgiões, sabiam a história daquilo, daquele fato, daquela técnica cirúrgica, daquele procedimento. Isso me levou a pesquisar e a estudar. na verdade, assim, deve ter encontrado muita coisa interessante, né? E surpreendente. Na realidade, o que existe no comércio, tanto nacional como internacional, são partes de especialidades. Vamos dizer assim, cirurgia, uma parte da cirurgia infantil, ou cirurgia infantil, história da cirurgia infantil, da cirurgia plástica. Tá? Não existe uma história completa da cirurgia. E eu me propus a mim mesmo, devagarzinho, e adquirindo esses que existia no comércio, e estudando, e lendo, e pesquisando, até que eu consegui fazer um livro que viesse dos primórdios até os dias atuais. A história conta fatos assim, de certa maneira, aterrorizantes na história. E também fatos marcantes. Tem algum fato que você consegue destacar em relação ao que você coletou? Não, são muitos fatos, vários fatos. Uma das coisas que me impressionou muito foi a cirurgia indiana do sétimo século antes de Cristo, através dos cirurgiões indianos, que foram os primeiros cirurgiões do mundo. Uhum, Tinha um cirurgião chamado Susruta, que é famoso até hoje, que desenvolveu várias técnicas cirúrgicas, sobretudo sim. da cirurgia plástica. Tem uma cirurgia de rotação de retalho, que tinha o nome dele, cirurgia de Susruta, que hoje nós chamamos de retalho indiano. E é feita até hoje em dia pelos nossos profissionais da cirurgia plástica. E em termos de barbárie, que Em termos de barbárie, a cirurgia antes da anestesia era uma barbárie mesmo, era um terror. Era um terror. As cirurgias eram da idade já, da idade moderna, no início do século XIX, até surgir a anestesia, que foi na segunda metade do século XIX. As cirurgias eram verdadeiros espetáculos de horrores. Inclusive, havia anfiteatros que não só os estudantes e os médicos assistiam, muitos assistiam, 100 ou mais, mas pessoas comuns. Alguns casos dessas, alguns desses
Nessas situações, compravam até ingressos para assistir. Então era um espetáculo De horrores. de horrores. E interessante que muitos eram feitos por práticos, não era pessoas que tinham. Na realidade, eram práticos antes da Idade Média. Depois vieram os cirurgiões barbeiros na Idade Média. E depois dos cirurgiões barbeiros, conheceu a cirurgia como especialidade. Se formou como especialidade. E a partir daí eram os cirurgiões. Mas nessas casas de espetáculo que eu estou falando, que eram realmente cirurgiões famosos. E para ser cirurgião bom e famoso naquele tempo, tinha que ser forte, forte, rápido e ter ali uma técnica cirúrgica boa. As cirurgias naquele tempo eram feitos de amputações, quase tudo, ou lesões de ferimentos externos. Era vedado ao cirurgião abrir o abdômen ou tórax naquele tempo. Não podia abrir Era porque morte é certa. certa, né? Através da peritonite e através de complicações por infecções, E tem, hemorragias. e tem até um adágio que diz que o pequeno cemitério que cada cirurgião carrega, né? Isso é um adágio que consta do meu livro, que é de René Lerich, Sim. o pai da cirurgia plástica, e eu achei muito interessante, coloquei no livro, logo na abertura do livro, porque na realidade todo cirurgião, principalmente cirurgião de emergência de épocas antigas, mesmo depois da anestesia, mas que não tinha tecnologia, não tinha os exames de hoje, a facilidade de hoje, é, era muito difícil fazer cirurgia naquele tempo. E mesmo na minha época, que eu peguei, no início em 1980, 90, nas décadas de 90, era difícil. Mesmo naquele tempo a gente só tinha exames limitados de laboratório. De imagem, hoje você tem praticamente tudo, você tem um diagnóstico. Naquele tempo a gente tinha que fazer a laparotomia para fazer o diagnóstico. Para descobrir o que. A descobrir que lesão era que o órgão tinha quando era uma cirurgia de trauma, uma cirurgia de emergência, ou então facada, tiro, você tinha que abrir para verificar não só corrigir a lesão, também saber as lesões dos órgãos, e você era surpreendido drasticamente. Hoje você tem a tecnologia ao seu lado. E, consequentemente, o obituário era. Sim, era muito alto, e por isso era alto, e todo cirurgião teve seus percalços. Uhum. Graças a Deus. Chamado curva de aprendizado. Graças a Deus, eu operei muito com o doutor Itamira Veloso Castelo Branco, durante muitos anos, cirurgia de emergência. Podemos dizer que eu operei tudo da cabeça para baixo, desde lesão de coração, de artéria, de estômago, de fígado, de baço, você imaginar. E a gente geralmente ganhava. Eu costumo dizer que a gente vivia constantemente em contato com a morte e a gente sempre ganhava dela, mas vez por outra ela perdia. A gente perdia e ela ganhava. Nesses casos mais graves, que você ficasse questionando se poderia ter feito algo melhor, algo a mais. Algo diferente. O tempo, a questão de tempo, se alguém tivesse feito a remoção primeiro, com mais tempo, um tempo mais ágil para o hospital. E foi por isso que surgiu a frase, dizendo que cada cirurgião carrega atrás de si um pequeno cemitério, no qual às vezes vai rezar e verificar as suas falhas, seus erros. É de René Lerich, que é cirurgião francês, pai da cirurgia vascular. Que outros médicos, através da história, ou que são famosos, que você gostaria que ressaltar o trabalho dele e a vida? Realmente, existem muitos cirurgiões, e tem um cirurgião inglês chamado Joseph Lister. Não, esse é responsável pela anestesia. Robert Liston. Robert Liston é um cirurgião que fez cirurgias antes da era anestésica, e a primeira cirurgia de anestesia do mundo, da Europa, que fez foi ele. Da Europa que fez foi ele. A pessoa que eu admiro muito. Ele é um tipo de mais de 1,90 m, gostava de uma calça verde, era musculoso, forte, meio ignorante assim, tinha que ser forte e ignorante, e tinha que ser um bom cirurgião. Dizem que ele amputava uma perna em menos de 1 minuto. E ele fez a primeira cirurgia com anestesia do mundo. E eu gostaria muito, eu perguntaria a ele, embora eu saiba mais ou menos, que ele ficou impressionadíssimo
com a anestesia que foi inventada pelos americanos, ele era inglês, Uhum. e ele disse realmente essa mesmice que os americanos inventaram funciona, é verdadeira. E eu perguntaria o que é que ele acharia a diferença entre fazer uma cirurgia antes da anestesia e depois da Depois anestesia. análise. O impacto, não só humano, não só psicológico, como um impacto profissional para ele. Deve ter sido revolucionário, porque eu acho que muita gente morria da dor, ou então morria Sim, do medo, né? sim, como eu estava falando, as cirurgias eram espetáculo de horror, o indivíduo era amarrado, a mesa era de madeira, geralmente o paciente que ia ser operado, amputar uma perna, um braço, ou fazer uma cirurgia da língua, um tumor externo, que era, como eu falei, não se abordava tórax nem abdômen ainda. E ele é manietado, amarrado na mesa de madeira, ou amarrado, ou manietado, segurado por 4 ou 5 assistentes, enquanto o cirurgião operava. E muitas vezes o paciente morria de dor, De morria dor. devido à dor intensa, Intensa. muito grave. E a coisa era tão ruim que alguns cirurgiões ficavam tão impressionados que não dormiam direito na noite anterior. Assustar Outros com o barulho do que a pessoa fazia, do grito, né? Outros, não, ele ficava impressionado com o que ia contar no dia seguinte, e outros chegavam a vomitar muitas vezes, antes da cirurgia. Era uma coisa terrível para todo mundo. O- E os hospitais também não ficavam atrás. Eram chamados de casas da morte. Isso no início da era moderna, já em 1900, no começo de no século 1900, XX. é, eram chamados casas da morte. Alguns hospitais só recebiam o doente com o pagamento do enterro, Despesa do caixão já. das Já despesas tinha deixado funerárias. despesa porque era tudo misturado, não existia separação por doença e cirurgia de clínica. Todos os pacientes eram misturados. O paciente muitas vezes chegava com uma doença e pegava outra doença infecto-contagiosa. E a introdução da anestesia. A introdução da anestesia, nesse livro meu, tem um capítulo que é só sobre anestesia. Eu conto toda a história. Lister, que foi quem fez a pesquisa, que era inglês, da Grã-Bretanha, e ele realmente tinha duas teorias naquele tempo. A teoria miasmática, que era a mais aceita, que a contaminação naquele tempo vinha pelo ar, que ninguém sabia que existia micróbios, que existiam microvidas. Ninguém Imaginava. atentou para isso. Naquele tempo ninguém sabia disso. E Lister, que depois tornou-se amigo de Pasteur, e Pasteur descobriu os micróbios. E Uhum. Lister criou-se a teoria, a lei da miasmática, que o contágio vinha pelo ar, criou-se a teoria microbiana, que o contágio vinha por micróbios, através das mãos, dos equipamentos sujos, não esterilizados, que ninguém sabia o que era esterilização naquele tempo, que não existia. E Lister começou a estudar isso aí, a pesquisar, até que descobriu o que poderia causar a infecção, que era terrível. Eu sempre digo que existia 3 coisas terríveis naquele tempo, Uhum. que era a dor, que era violentíssima, a infecção e a hemorragia. Sangramento. Eram 3 causas de morte daquele tempo. Assim, existe algum relato, a participação, com relação ao início da participação das mulheres nas cirurgias? Na realidade, muito limitado, né? Muito limitado. E, como você sabe, as mulheres Preconceito. vieram ter uma certa liberdade do século XIX para cá, aos poucos, né? E hoje, graças a Deus, estão integradas em todos os cantos, que são cérebro pensantes e pesquisadores em todos os cantos. Mas a primeira mulher que a história tem é Trótula de Ruggieri, em 1150, se não me engano, que foi a primeira obstetra do mundo, obstetriz do mundo. Foi a primeira mulher que fez a obstetrícia. Essa chamada Trota de Ruggiero, da República Italiana, que hoje em dia, a hoje República Italiana. Naquele tempo eram vários. A Itália é dividida. E, de certa maneira, a questão da antisepsia tem a relação também com a utilização de luvas. Com certeza.
As luvas, é muito interessante também falo disso aqui. E tem um As aspecto luvas, romântico, né? as luvas não surgiram com uma finalidade de combater a infecção, mas surgiram por amor. Por amor. Foi um cirurgião americano que criou as luvas porque a noiva dele, a amada dele, que trabalhava com ele no mesmo hospital, tinha alergia depois das substâncias que Lister descobriu, fazia o contato das mãos e a alergia de contato. E ele foi a Goodyear e pediu para fazer um par de luva para a amada dele. E aí foram feitos vários pares. Não só a Amada começou a usar, como a equipe dele também. E depois alguém da equipe notou o índice de infecção caindo muito. Aí a partir daí a luz se difundiu no mundo inteiro. É, a questão da linha do tempo para você demarcar, porque a abrangência é muito grande do livro. Sim, isso foi muito complicado, muito difícil. E eu pensei muito nisso. E desde o início da medicina até o dia de hoje eu tinha que fazer uma linha do tempo, senão ficava muito misturado. Aí eu procurei criar essa linha do tempo até os dias atuais, partindo das primeiras cirurgias, que se tem notícia que eram trepanações cirúrgicas, isso do Paleolítico, em que se misturava a cirurgia com Crendices. crendices, A e retirada dos a espíritos. retirada Dos do espíritos. pedaço de osso do crânio, É. da trepanação feita no crânio. Era para sair os espíritos maus que estavam lá dentro, que provocando dor de cabeça, epilepsia, etc. Outras doenças neurológicas e psiquiátricas desconhecidas para a época. A questão, o impactante também é a questão da cesariana, né? A cesariana, a primeira cesariana de êxito foi após o aparecimento da anestesia. Já existia anestesia. Geralmente é anestesia geral com éter ou com clorofórmio. É o que se fazia. Geralmente começou a fazer mais com clorofórmio, porque via-se que o éter dava mais efeitos colaterais. Uhum. O doente, o pós-operatório era muito pior para o doente. Vomitava e tinha uma série de complicações. E a primeira anestesia, A a primeira cesárea. cesariana foi feita com anestesia, foi na Itália. Na Itália, e foi um verdadeiro drama para o cirurgião da época, e ele internou a paciente, praticamente ela tinha, passou um mês internada, ela tinha um defeito na bacia, e ele sabia que da evolução, quando ela chegou, que aquele menino não passaria. E até que chegou o dia da cesariana. Ele fez a cesariana, mas teve que, com um corte longitudinal do útero, do abdômen do útero também, e depois teve que fazer uma É. esterectomia, porque não parava o sangramento. A esterectomia, ele fez ele tinha um laço de aço e colocou em redor Do do outro. útero e fez a amputação. E essa paciente evoluiu com uma série de complicações, inclusive infecções, mas saiu bem depois. O nome dela era Júlia Covalini. Tem um capítulo chamado Cirurgia de Horrores, que aborda a questão da Idade Medieval. Tem, realmente. E tinha muitas, assim, barbáries também que acontecia de cirurgias que hoje era impensável, né? Tem um livro hoje, inclusive eu tenho, agora qualquer um pode adquirir, chama Cirurgia de Horrores, de uma médica chamada Lindsay Fitzharris. E, na realidade, conta os casos de cirurgia, como era feita a cirurgia, sobretudo antes da anestesia, que era realmente cirurgia de horrores. E depois a cirurgia foi sendo mais científica, mais humana Uhum. e mais técnica. Aí surgiram, após surgir as técnicas, as cirurgias dos horrores desapareceram. Mas eram verdadeiros horrores que, como falei aqui antes, as amputações de braço, de perna, de tumores, e sem anestesia. E hoje a gente vê um contraste grande com a questão das cirurgias robóticas, né? Eu poderia dizer que estou a cavalheiro de falar das duas coisas, porque eu vivi no meio da história, eu vivi a história. Eu comecei a operar
E em termos de técnicas, das técnicas cirúrgicas, já existiam essas técnicas todas, que surgiram na segunda metade do século XIX. Uhum. Mas a tecnologia que nos apoia hoje, que nos facilita, não só o diagnóstico, como a cirurgia em si, a gente já entra na cirurgia com certeza do que vai fazer, foram surgindo aos poucos. A primeira tecnologia que eu tenho notícia que surgiu foi a endoscopia digestiva com equipamento de endoscópio quase rígidos. Depois veio a ultrassonografia na década de 70, de 80, e foram surgindo depois gradativamente, que nós só tínhamos o raio-x surgido em 1895, de lá para cá mais nada. Depois veio a ultrassonografia, a tomografia, Uhum. a ressonância, até a robótica, que será a cirurgia do futuro. Certo. Em relação ainda à questão de povos e regiões, por exemplo, é, a questão dos judeus, que tinham uma visão diferente, a questão dos povos indígenas, e por aí vai. Existe algum comparativo entre os povos que você tenha identificado com mais avanço na área Não, de a gente cirurgia? pode fazer um retrospecto da cirurgia, da cirurgia e dizer que as cirurgias eram coisas empíricas, eram coisas no passado empírico, antes de Hipócrates, antes da Grécia Antiga, na Índia, na Mesopotâmia, e se fazia, mas empiricamente. A cirurgia em si começou com os indianos, com Uhum. Suruta, como eu falei, no sétimo século antes de Cristo. Mas de lá para cá houve as lacunas do período que a cirurgia deixava de existir, existia cirurgias rudimentares, e esses povos díspares, tão longe um do outro assim, esses povos, cada um praticamente desenvolveu a sua medicina, se limitava à trepanação e a alguns ferimentos. Os indianos foram os primeiros cirurgiões. E tem uma coisa muito interessante na Índia, que você está falando, que ninguém abordava tórax nem abdômen. Uhum. O tórax é um ferimento que abrisse o tórax, uma espada, por exemplo, uma faca, uma espada, ou outra causa, que levasse o intestino. Os cirurgiões da Índia pegavam as formigas vermelhas de Bengala e arrancavam a A cabeça cabeça. e fechavam o ferimento do intestino. Suturava. Suturar com as cabeças das formigas. E como tinha. As formigas produziam ácido fórmico, que era Que um antisséptico local. e adormecia, deixava. E também e servia para as bactérias locais. É, se a gente pudesse resgatar um cirurgião desse, da antiguidade, ele teria alguma coisa a ensinar a esses, digamos assim, esses avançados que estão na vibe da cirurgia robótica? Não, eu não chegaria a cirurgiões tão antigos, mas os cirurgiões do século XIX, que eu considero o século dos cirurgiões, Uhum. por sinal, é um livro que Sim. tem lançado no comércio de um escritor alemão, e eu cito várias vezes esse livro aqui, e eu considero agora o século XX, o século passou, até a nossa idade, até a nossa época, como o século da tecnologia. Século XIX, século dos cirurgiões. Século XX, século da tecnologia. A tecnologia nunca foi tão importante e aí nunca os médicos foram tão dependentes da tecnologia como hoje. E nunca evoluiu tão rápido como atualmente. Você tem um vasto conhecimento, tem outros escritos que eu gostaria que até que citasse os outros livros que você já escreveu, né? Para que a gente tivesse uma noção. Esse meu livro é o quinto. Eu já escrevi dois livros. Um foi lançado no Espaço Cultural da Fundação Zé Américo, Uhum. aliás, na Fundação Zé Américo, aliás, é um livro de poemas e sonetos. E depois a Medicina das Antigas Civilizações, que eu falo de uma medicina que existia antes da Grécia Antiga, antes de Hipócrates, Uhum. na Mesopotâmia, na Índia, na China. Não é cirurgia, mas medicina de modo geral. De uma maneira geral. E também o meu quarto livro, Fragmentos da Memória de um Cirurgião de Emergência,
Fragmento da Memória de um Cirurgião de Emergência, fatos da vida de um médico, aquilo que eu vivi dos pronto-socorro. São 30 casos de pronto-socorro, que, por sinal, o pessoal está me pedindo muito esse livro para reeditar. Foi um livro lançado pelo CRM, pelo Conselho Regional de Medicina da Paraíba. Aliás, 3 dos meus livros foram lançados pelo Conselho Regional de Medicina. E eu deixei esse livro em São Paulo, na Literary Books Internacional, que foi a editora que produziu esse meu livro aqui, A Fascinante História da Cirurgia. Deixei esse livro lá para, no futuro, pensar numa possível revisão, ampliação e republicação desse livro. E esse ano agora foi lançado meu penúltimo livro antes desse, lá do Conselho de Medicina também, Sim. Sobre sonetos. É um livro só de sonetos clássicos. Musas e Parnasos, sonetos. É um livro que foi publicado no ano passado, mas foi lançado oficialmente esse ano. Fragmentos é, inclusive, um livro quase bibliográfico, da sua experiência, né? Sim, a minha experiência é quase bibliográfica minha, e, como eu falei aqui, do meu colega de cirurgia, o Itamira Veloso Castelo Banco, mas passamos mais de 20 anos operando juntos, fazendo cirurgia, sobretudo cirurgia de emergência. Embora a cirurgia também eletivas, cirurgia programadas. Numa época que o cirurgião geral tinha que operar tudo. Hoje não, hoje a gente se dá o luxo de ter especialidade, e eu digo subespecialidade. Uhum. A gente tinha, só eu e ele, a gente praticamente operava tudo, chegava todos, ou a gente operava ou morria. E eu dizia daquela época, eu digo hoje ainda, que a gente pedia ajuda a 2 pessoas, pedia 2 ajudas. Era um anestesista e a Deus que tivesse ao nosso lado, que nos ajudasse para que aquele paciente se recuperasse bem, que a gente tivesse êxito na cirurgia. E graças a Deus, posso dizer assim que a maioria a gente conseguiu mandar de volta para casa, para a família. Graças a Deus. Você tem uma veia poética como historiador e cirurgião. E, de alguma forma, eu acredito que você tenha concentrado um pouco de cada nesse livro. Gostaria até que mostrasse o livro, né? Que trouxe. Sim. Eu tenho aqui uma veia poética, como diz você, porque eu gosto muito de soneto. Uhum. Eu faço outras poesias, já fiz muitas outras poesias, mas eu gosto de soneto. Soneto é uma poesia clássica formada de 2 quartetos e 2 tercetos rimados e metrificados entre si. Uhum. E o soneto clássico tem que ter essa rima e essa metrificação. O mesmo número de sílaba da primeira estrofe até a última. 8 sílabas, 7 sílabas, 10 sílabas, ou 12 sílabas, que é o alexandrino, mas mesmo número de sílabas. E isso aí foi, vamos dizer assim, seria um passatempo, seria um hobby, embora tenha outro hobby também. Mas o livro é esse aqui, ó. Esse aqui, esse livro que nos levou mais de 5 anos de estudo, pesquisa, e que foi lançado pela Literary Book Internacional. O ano passado foi feito um pré-lançamento na 27ª Bienal do Livro em São Paulo. E a gente fez esse pré-lançamento da 27ª Bienal do Livro em São Paulo, a convite da editora, e o lançamento oficial se deu aqui no CRM, agora nesse mês. Na Semana Cultural. Semana de Cultura do CRM, em abril. E nós estamos com esse livro divulgado através da editora em várias livrarias físicas e virtuais. Físicas é só digitar o nome do livro, A Fascinante História da Cirurgia, no Google, que vai aparecer uma série de livrarias, não só do Brasil, aqui no Centro Médio, em Minas Gerais, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, você vai encontrar várias. E também livrarias virtuais, como a Google, a Amazon e outros. Mas aqui em João Pessoa quiser adquirir, aqui em João Pessoa, tem algum local que possa? Aqui em João Pessoa, oficialmente, a editora está vendo umas livrarias daqui, porque eles fazem contato a nível nacional. Mas, atualmente, os interessados podem se dirigir à Academia Paraibana de Medicina, que tem uns volumes lá. E também serão depois localizados, deixados na livraria daqui. Então, se alguém quiser, pode ir direto ao CRM na parte da manhã, né? à Academia Paraibana de Medicina, que fica no CRM,
no Certo, Conselho Regional de Medicina, nas dependências do CRM, se dirigia à nossa secretária Xélica e adquiria esse livro lá. certo. Que, por sinal, está sendo vendido aqui em João Pessoa, não oficialmente, pela metade do preço. Então, quem quiser aproveitar, a Sim, oportunidade é agora. sim. E tem na internet pelo preço que a livraria especificou, feita a pesquisa a nível de Brasil. É, você é acadêmico, tanto da Academia de Letras, como também da Academia de Medicina. Eu tenho o prazer e a honra de ser seu colega na Academia Paraibana de Medicina, Sim, mas também faço parte da Academia Paraibana de Letras Maçônicas, porque eu sou mestre maçom também. sim. E o presidente é um colega nosso, cirurgião também, chamado José de Lima Machado, o Conheço presidente da demais. Academia Paraibana de Letras Maçônicas, o presidente atual, que só Sim. integra maçons, não médicos, mas maçons. O médico pode entrar sendo maçom. Dentro dessa perspectiva, ela influencia assim também no seu trabalho. Sim, influencia porque vamos dizer assim, é um outro espaço, uma outra possibilidade que a gente tem de convivência. E também a gente muitas vezes é cobrado pelos colegas, no caso da Academia Paraibana de Medicina, e é incentivado e cobrado, e também no caso de livros maçônicos, de escrita de livro para trabalho para revistas e outros. A gente realmente se sente bem escrevendo. Ainda pretende escrever sobre essa questão de história, sobre alguns aspectos que você acha que pode É como eu ser falei, eu relevante? gosto muito de história. Eu praticamente leio alguma coisa toda semana e pretendo escrever. Como eu falei para você, talvez esse fragmento da memória de cirurgião de emergência que está em São Paulo seja revisado e lançado novamente. Mas nós temos outras pretensões. Se você pudesse conversar com um grande nome da história, ou ter contato com ele, ou trazê-lo à tona, teria algum personagem, alguma pessoa que você. Eu acho que trazia uma pleiade deles, um monte deles, porque cada um contribuiu à sua maneira, não só para a história da medicina, mas para a história de modo geral. Cada ser humano, cada médico, e criou as técnicas foram criadas parte a parte por médico, técnica de cirurgia de estômago, de cirurgia de baço, de cirurgia de vesícula, de via biliar. São médicos diferentes que foram criando. E, inclusive, o instrumental médico, que não existia, foram criados também por esses médicos. A pinça tal, porta-agulha, tipo de porta-agulha. Foram os médicos que foram vendo nas cirurgias as necessidades e foram desenhando, criando e levando para a área específica fabricar aquele material para eles. E se difundiu, e hoje se difundiu no mundo todo. Então eu não posso trazer um indivíduo só para ter que trazer uma pleiade deles. Em relação aos capítulos, quais são os capítulos que constam no livro que você assim teria mais carinho ou teria mais curiosidade em repassar? Veja bem, do ponto de vista de curiosidade, talvez seja um capítulo que pega a Idade Média, que é a Idade das Trevas, o começo da Idade Moderna. Mas, em termos de capítulo mais interessante, que eu acho, é o capítulo que fala da mini biografia dos cirurgiões após a anestesia, até os dias atuais. Uhum. E esse capítulo, que vem de 1950 a 2024, eu cito várias biografias dos principais cirurgiões do mundo e do Brasil, Uhum. os que se destacaram fora e aqui no Brasil também. E já que você falou de mulher, eu me lembro aqui que tem um capítulo que fala de Angelita Rabigama, que é a primeira proctologista, ou uma das maiores proctologistas do mundo, e a primeira do Brasil, que ainda está viva, graças a Deus, Ela é em São Paulo, né? Ela é em São Paulo. Em São Paulo. é uma grande referência É, mundial. referência mundial. Ela tem trabalhos feitos espalhados pelo mundo inteiro, nas principais revistas do mundo. É, essa parte histórica, você acha que as pessoas. Eu sinto falta ainda de uma referência e das pessoas da curiosidade com relação a descobertas, principalmente de instrumentos ao longo do tempo, como também de técnicas cirúrgicas. As pessoas parece que talvez pela facilidade com que você coloca o diagnóstico hoje, não
perdeu um pouco da sensibilidade, da percepção, principalmente na questão da propedêutica. Eu descrevo as técnicas cirúrgicas, como surgiram cada técnica, o ano que surgiram, Sim. como surgiram. Descrevo o instrumental cirúrgico, a pinça, o bisturi, o afastador, todos como surgiram, quem foi o cirurgião que criou, quando criou, onde criou. Eu tenho tudo isso aqui. Foi por isso que eu fiz essa pesquisa, demorou tantos anos. E também falo sobre os antibióticos, como surgiram os antibióticos, Sim. ano após ano. O primeiro antibiótico do mundo, que foi a penicilina, por Fleming na Inglaterra, e que salvou tantas vidas aliadas na Segunda Guerra Mundial. Os aliados tinham realmente a penicilina, e depois o surgimento dos outros antibióticos, ano após ano, um após o outro, em todos os anos que foram surgindo. Eu dedico uma parte, como também dedico a como é que surgiu a ultrassonografia, como apareceu antigamente a ultrassonografia, era, você entrava num tanque com água para poder fazer a ultrassonografia, até o aparecimento que nós temos hoje a facilidade da ultrassonografia, depois a tomografia, a ressonância magnética, a cirurgia minimamente invasiva, a cirurgia robótica. Falo também sobre a cirurgia de guerra, o resgate pré-hospitalar, como surgiu o resgate pré-hospitalar, como surgiram as ambulâncias, os hospitais como surgiram também, desde as legiões romanas, que levavam os hospitais ambulantes, e depois passaram-se centenas de anos sem surgir os hospitais, vinha surgir depois. E falo também da medicina árabe, falo também nessa linha do tempo. Procurei seguir cronologicamente todos os aparecimentos que viessem, ou fosse da cirurgia, ou viesse beneficiar a cirurgia. Então, é um livro muito rico em informações, detalhes Eu acho e que fonte de pesquisa para todo profissional que tem interesse. Eu acho que sim, que não só profissional da área médica, mas todo mundo que tem interesse por história. Todo mundo que gosta de história, não só médico e pessoal da área de saúde, como, de um modo geral, pesquisadores. E também pessoas que se interessam pela história vão gostar. Vão gostar de ver como surgiram as luvas, como surgiu o bisturi, a história do bisturi todinha, Uhum. como surgiu a vestimenta cirúrgica, como apareceu toda a história da vestimenta cirúrgica. E, como eu falei, você vai encontrar tudo que a gente usa hoje em dia em cirurgia. Desde o passado, o que não se usa mais, até o que se usa atualmente. Sário, está terminando esse nosso podcast. Eu queria que você fizesse uma abordagem na perspectiva assim, dos jovens cirurgiões e a questão do resgate humanístico que você sempre teve junto com o Itamira, que é uma pessoa também muito assim humana e espiritualizada, e a importância disso agregado a essas novas tecnologias. Duas coisas me preocupam bastante. Uma é a distância que o médico está mantendo do paciente. Uhum. E segundo é a criação de tantas faculdades de medicina no Brasil. A gente sabe onde existe quantidade, cai a qualidade. Uhum. E o Brasil hoje tem, talvez, seja o país que tem o maior número de faculdades do mundo. Perdia para a Índia. Para a China, com certeza, perdia. A Índia hoje é mais populosa do que a China, e o Brasil perdia poucas faculdades para a Índia, em número de poucas faculdades. Eu acho que já ultrapassou. Você pega um país como os Estados Unidos, que tem uma medicina de qualidade, não tem um terço da faculdade de medicina que existe aqui. No Brasil. E eu me preocupo muito com isso. Porque onde tem qualidade, quantidade não tem qualidade. Segundo lugar que eu me preocupo é o tipo de pessoa que está indo fazer medicina. Você e eu e muitos outros, a gente fazia porque gostava, tinha vontade, tinha pendor para aquilo ali. Mas hoje não, faz porque o pai manda, porque a mãe manda, porque pensa que vai dar dinheiro, vai ganhar muito dinheiro. É uma parte mercantilista, e medicina, vamos dizer assim, o pagamento, como qualquer produto, vem depois. Você faz por merecer. É consequência. Você se sobressai,
entre outros profissionais da mesma área, dentro da sua especialidade, porque você se dedica mais, estuda mais, lê mais, faz mais. E eu costumo sempre dizer, Claudio, que quem lê mais sabe mais, quem sabe mais vale mais. Disse isso a semana passada a vários acadêmicos de medicina, Uhum. que nós estamos cada dia aprendendo e eu dou muito conselho, que quanto mais estudar, mais vai saber. Quanto mais souber, mais vai valer. Exato. Estamos terminando e eu queria que você deixasse uma mensagem para quem está nos ouvindo em relação ao que a gente discutiu de história, de poesia, de literatura Eu vou e a dizer, importância da arte na medicina. com certeza, eu só tenho a dizer que a medicina em si vem ao longo dos séculos, dos milênios, progredindo lentamente. E agora está dando saltos. Está progredindo assustadoramente para a nossa felicidade e das futuras gerações. E que a medicina em si só, ela tem que estar, ela não pode existir em si só. O cirurgião, o médico, de um modo geral, ser cirurgião não tem que estar, tem um hobby, tem que estar agregado a alguma coisa a mais. E a literatura, de um modo geral, a poesia, a pintura, as culturas, de um modo geral, ajudam muito nessa arte, sobretudo para desestressar, para você descarregar aquela energia que você pegou, que é negativa, vamos dizer Tensão. assim, de outros trabalhos, e você tem uma fonte para descarregar aquilo ali. E você volta lépido, tranquilo, feliz da vida para o seu trabalho. Sarinho, eu só tenho a agradecer em nome do CRM a sua participação e espero a gente contar no próximo livro que você irá lançar. Ok? Eu que agradeço, Cláudio, a você, como meu amigo, meu colega e acadêmico que nós somos, vivenciamos a Academia Paraibana de Medicina e também ao Conselho Regional de Medicina da Paraíba, na pessoa do seu presidente, de Bruno Leandro, e agradecer também ao público pela atenção e dizer que me coloca à disposição, não só sua, como do Conselho também de Medicina, para o que se fizer necessário. Obrigado.